Vamos começar aqui. Você quer dar uma introdução um pouco sobre, tipo, metodologia geral, assim, até para o pessoal que tá chegando agora, tipo, começa a ler pelo comando, pelo texto, a ordem, o que é mais importante. Você quer falar um pouquinho sobre isso, até dando como exemplo essa primeira questão? Bora, pode ser. Você quer deixar a sua tela mesmo? Você quer compartilhar a minha? Pode deixar a sua, se você quiser. Mas você prefere compartilhar a sua para você poder ter mais liberdade? Não, pode ser. Se quiser compartilhar a minha, que daí pelo menos eu vou grifando e já resolvo a questão Beleza. junto. Mas você tá com a outra prova, né? Não, eu já troquei já. Boa. Já boa. peguei a azul já. Deixa eu jogar a tua aqui na tela, então. Boa, perfeito. Então, pessoal, aproveitando essa primeira questão, como o Flávio falou, ele gosta sempre de dar essa introdução sobre o procedimento de resolução antes de começar a resolução em si. Existe um procedimento padrão que eu tenho certeza aqui que todo mundo já sabe, que é beleza, você vai ler o comando, a partir do comando você vai no texto e a partir do texto você vai nas alternativas. O que eu gosto de propor é exatamente esse procedimento, só que alguma coisa extra, com uma percepção extra, que assim, eu considero que é essencial para a prova de linguagem, se você quer ir bem. Vamos ler esse texto aqui, que ele já vai, coincidentemente, demonstrar bem, tanto é que a minha prova nem era essa, foi coincidência mesmo, o Flávio pegou e vai servir muito bem, porque eu quero demonstrar para vocês. O comando diz assim: nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Então, qual seria o comando padrão que todo mundo faz e todo mundo te ensina? Você vai ler o comando e daqui você lê o texto. O que eu acho importante antes de você ir para o texto, então, antes de você buscar interpretar o texto em si, você olhar isso aqui que eu até coloquei em vermelho, valendo-se da metalinguagem. Isso aqui é o que eu gosto de chamar de elementos que restringem as alternativas. Por quê? Porque quando a gente fala de metalinguagem, existem algumas coisas que podem contribuir ou não para a metalinguagem. Para quem não sabe, para quem está aqui na live, não tem tanta base com relação aos conceitos de linguagens, metalinguagem é quando você usa um instrumento de comunicação para falar daquele instrumento de comunicação. Por exemplo, eu vou ensinar vocês aqui sobre oratória. Então, eu estou utilizando a oratória para falar sobre oratória. Ou eu vou escrever um texto sobre como escrever textos. Tudo isso é metalinguagem. Então, o próprio comando da questão, ou seja, a necessidade que ele traz aqui de valer-se da metalinguagem, limita já as alternativas. Imagina que existe uma alternativa ali que fala, por exemplo, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto descrever uma garrafa de água. Não me importa se o texto realmente está descrevendo uma garrafa de água. Eu sei que essa característica ela não é uma característica metalinguística. Então, são alternativas que eu já posso descartar. Então, uma coisa que você sempre tem em mente nas resoluções de linguagens é que o próprio comando, muitas vezes, ele vai limitar a tua forma de chegar no enunciado. Nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente está falando de metalinguagem, ressaltar a importância da intertextualidade é um elemento de metalinguagem? Não é um elemento de metalinguagem. Por quê? Porque, existem relações entre dois textos que não tem nada a ver com metalinguagem. Se eu, por exemplo, estou escrevendo uma redação, e nessa redação eu cito um livro, cito um filme, tá havendo ali intertextualidade, concorda comigo? Só que não tem metalinguagem. Então, a alternativa A não é assim, que ela não está no texto, ou pode estar certo ou pode não estar. Ela não pode conceitualmente estar certa, porque isso aqui não contribui para a metalinguagem. Propor leituras diferentes das previsíveis. Se todo mundo costuma ler uma coisa, eu falo, não, lê essa coisa aqui diferente. Isso aqui é metalinguagem? Obviamente não. Isso aqui é simplesmente um procedimento de construção do texto. Mas não existe metalinguagem aqui. Apresentar o ponto de vista da autora. Ou seja, todo texto que ele é opinativo, ele é metalinguístico. Então, você vai ler um jornal, vai ler um artigo, vai ler qualquer coisa de opinião. Ela tem um caráter metalinguístico? Muitas vezes não. Tem um caráter dissertativo, tem um caráter argumentativo. A própria redação do Enem tem essa característica e não tem metalinguística. Discorrer sobre o ato de leitura. Essa aqui é interessante. Por quê? Porque ela está falando de alguma coisa que precisa ser lida, que é o texto ali. Enquanto isso, ela está falando de leitura. Então, essa aqui é uma alternativa possível. Focar a participação do leitor. Ou seja, o leitor participar tem a ver com metalinguagem? Não tem. Isso aí é interação do leitor ou do interlocutor com a arte. Não tem nada a ver com metalinguagem. Então, olha só, sem saber... Esse caso aqui foi atípico, né? Que eu consegui eliminar todas as alternativas. Mas sem ler o texto, sem saber o que está escrito aqui, ó, pelo próprio comando, pela estrutura daquilo que estava sendo pedido. E igual o Flávio falou no começo, conceitualmente, não em termos de interpretação, a gente consegue chegar na resposta correta. Agora a gente vê o texto só para confirmar realmente esse viés que a gente teve. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e o dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, o que está acontecendo? Enquanto eu leio
um texto. Nesse texto está sendo falado sobre o ato de leitura, que nada mais é que definição de metalinguagem, resposta letra D, que a gente conseguiria chegar aí para um procedimento mais simples, né, batendo o olho nisso que eu mostrei para vocês. Maravilha, maravilha. E acho que alguns pontos que o Matheus falou, até eu vou reforçar e complementar, né? Quando a gente pensa na resolução, muito do que eu falo de humanas serve para linguagens também. Em primeiro lugar, eu sempre sou, não vou dizer sempre sou contra, porque tem algumas exceções, como tudo, mas normalmente eu sou contra de ler o texto primeiro, por alguns motivos. O primeiro, porque o texto pode não ser necessário. Esse é um dos motivos muito válidos. Mas um segundo motivo é, como o caso dessa questão, muitas vezes o texto não é necessário para você começar a resolução da questão. Então, como ele falou, às vezes você consegue eliminar 2, 3 alternativas sem ler o texto. E mais do que isso, você consegue direcionado para o texto para que, se você precisa eliminar mais alguma ou encontrar entre B e D, por exemplo, fique muito mais fácil, você vai de forma direcionada. Sim. A prova do Enem, ela é desenvolvida, eu sempre falo isso, acho que isso é importante para quem... mesmo para quem já assistiu, é um ponto que você tem que anotar. O elaborador da prova, ele faz baseado numa competência, e ele começa a questão pensando num conceito, ele pensa numa competência. Eu vou usar funções da linguagem. Então ele pega um texto, pega alguma coisa do tipo, e já vai com a questão pensando em qual vai ser a alternativa certa. E depois ele cria as alternativas erradas. Esse é o jeito normalmente que os elaboradores fazem a prova. Então, se você consegue perceber os distratores que ele está te colocando nas alternativas pelo próprio comando, já é suficiente para você muitas vezes resolver essa questão tranquilamente. Até uma dica que eu dou, aí eu não sei, Matheus, como é que é a sua metodologia para resolução de prova em si, mas eu pessoalmente prefiro, nesse tipo de questão, não ler o texto na primeira passada. Eu prefiro só eliminar o máximo de alternativas e, por exemplo, colocar que eu acho que é a D e deixar para ler mais para frente. Você não leu o texto. É como se eu tivesse resolvido a questão 80%, daí no fim eu leio o texto, dou uma passada nele, para confirmar, porque daí eu ganho tempo para questões mais para frente. Porque a prova de linguagens, ela é uma prova que vamos pensar na dinâmica mais geral da prova de linguagem junto com humanas e redação. Humanas é a prova mais rápida, eu acho. Acho que com 1h30 você consegue fazer, 1h45 estourando daria para fazer. A redação, se você tiver treinado, com 1 hora você consegue fazer a redação tranquilo, mas vamos colocar 1h30. Sobra aí um certo tempo para fazer linguagens, mas não muito, né? A gente vai colocar o quê? Talvez 2 horas, 2 horas e pouco para fazer linguagens. Isso. E muitas vezes não é o suficiente. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de ler o texto, vai para a alternativa, depois você lê o texto de novo, aí lê o texto uma terceira vez que você vai conferir, cara, você não vai conseguir terminar a prova. Esse caso é um texto curto, mas quem fez a prova ano passado viu que os textos estavam bizarros. 15 linhas, 20 linhas, 25 linhas. Então, quando você consegue economizar a leitura do texto ou deixar o texto um pouco mais para frente, eu acho que isso ajuda um pouco com o gerenciamento de tempo. Não é nem tanto a resolução da questão. Esse método que o Matheus falou é perfeito. A questão é muito mais para você ganhar esse gerenciamento, porque imagina, você colocou que a D, você está suspeitando que está certo. É melhor chegar faltando 5 minutos e você marcar a D sem ler o texto do que você não ler uma questão inteira, né? É um pouco dessa negociação que você tem que fazer com toda a questão do tempo, né? Então, questão 96, alternativa D. E só um detalhe que a gente já tá batendo 250, pô, ficou sem graça. 7 minutos de live, vamos colocar 300 então. Vai. Então, vamos colocar para 300 e, igual você falou, a gente vai progredindo aí. Não, pessoal, vamos colocar para 300 pessoas aí, que vocês estão muito engajados aí, tá bom demais. Agradeço a todos, realmente é muito bacana aí o engajamento de vocês. A gente mal começou a live, hein, pessoal? Ainda tem muita live pela frente. Mas agradeço, inscreva-se no canal. Precisa deixar... É que não aparece quando tá pequenininho, precisava deixar os teus dados aí no teu nome. @oficial. Eu não sei se mas acho que quando tá compartilhando. Mas ao longo da live a gente vai falando enfim, também. Depois eu te mando também para você colocar na descrição, enfim, o meu canal, o Instagram, mas enfim, tá tranquilo, isso a gente vê depois. Maravilha. Então, beleza, questão 96 é isso, vamos para a questão 97. Bora lá. Você quer continuar tocando? Pode deixar que eu resolvo mais uma aqui? Bora. Ou você quer resolver ela por algum motivo específico? Não, tô perguntando só. Eu resolvo a próxima. Pode mandar bala. Bora lá, perfeito. Ao discorrer sobre os hoaxes, o texto sugere ao leitor como estratégia para evitar essa ameaça. Beleza, aí aqui, diferente da questão anterior, a gente já vê que o texto ele é completamente necessário, né? É o que o Flávio falou, sobre você avaliar a necessidade ou não do texto. Agora, eu não consigo nem ter uma ideia do que ele está falando sem ter lido o texto. Bora lá. O hoax, como é chamado qualquer boato ou farsa na internet, pode espalhar vírus entre seus contatos. Falsos sorteios de celulares ou frases que Clarice Lispector nunca disse são exemplos de hoax. Trata-se de boatos recebidos por e-mail compartilhados em redes sociais. Em geral, são mensagens dramáticas ou alarmantes que acompanham imagens chocantes, falam de crianças doentes ou avisam sobre falsos vírus. O objetivo de quem cria esse tipo de mensagem pode ser apenas se divertir com a brincadeira de mau gosto, prejudicar a imagem de uma empresa ou espalhar uma ideologia política. Se o hoax for o tipo de phishing, derivado de phishing, pescaria em inglês, o problema pode ser mais grave.
O usuário que clicar pode ver seus dados pessoais ou bancários roubados por golpista. E aqui o interessante desse texto, ele pergunta, o texto sugere ao leitor como estratégia para evitar essa ameaça. O único lugar do texto que você vai achar ele sugerindo é a última linha. Por isso, é tão importante ficar atento. Então, você lê o texto inteiro e a última linha que tem o procedimento. E você fala, pô, mas isso aqui não é procedimento nenhum, ele está falando, por isso é tão importante ficar atento. E aqui entra aquela questão da importância do texto. Nesse texto aqui, em específico, era muito importante que você entendesse como ele foi construído e como a ideia do que era o hoax, ela foi desenvolvida. Porque ele traz aqui, ó, o hoax é qualquer boato ou farsa na internet. Pode vir, blá, 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 blá. Aí, a questão é, ele começa a trazer alguns exemplos. Falsos sorteios de celulares, frase da Clarice Lispector, crianças doentes, falsos avisos sobre os vírus. Ele traz, ao longo do texto, esses exemplos. E a partir deles que a gente consegue entender sobre o que ele está falando quando ele fala aqui. É importante ficar atento, porque daí você fala, pô, ficar atento com o quê? Eu já sei do que ele está falando ali em cima. Então, vamos ver. O leitor sugere como estratégia para evitar essa ameaça, recusar os convites de jogos e brincadeiras feitos pela internet. Não, ele não fala em nenhum momento sobre recusa de convite, né? Falar, não, você não tem que aceitar nenhum. Ele simplesmente faz uma análise de qual é o tipo de linguagem utilizada normalmente nesse hoax. Analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas, isso aqui tá interessante. Porque apesar de ele não ter falado, fique atento à linguagem usada, ou seja, não tá explícito, ele fala, fica atento. Fica atento aqui. Ele só me deu, antes ali, procedimentos para que eu observasse como esses textos de hoax são construídos. Então ele falou, olha, normalmente é uma frase de um autor que ele nem falou, são crianças com uma doença, é um vírus que não existe, é blá, foi citando exemplos. Depois de citar tudo isso, é tipo tua mãe, ela te dá ali 32 conselhos durante meia hora, depois ela fala, fica atento. Então, pô, se ficar atento não foi uma frase vaga, ela tá remetendo a tudo que ela falou antes. Então aqui o autor fez exatamente a mesma coisa. Analisar a linguagem. Classificar os contatos presentes em suas redes sociais, pô, isso aqui nem foi mencionado, questão de contato, enfim. Utilizar programas que identifiquem os falsos vírus também não é um procedimento que ele recomenda, não fala de programa contra vírus. Desprezar mensagens que causem comoção? Obviamente não, né? Ele fala que a comoção é um dos recursos utilizados, mas ele fala que você tem que desprezar essas mensagens. Então a resposta letra B, nessa questão aqui, bem importante, a gente analisar o texto e entender essa relação sobre o que está explícito no texto e o que pode ser deduzido a partir dele, né? É bem importante fazer essa distinção. Nem sempre o que está deduzido pode ser certo. Muitas vezes você deduzir algo do texto ele é ruim, porque você está viajando. Mas nesse caso aqui era necessário, por meio da estrutura, você deduzisse do que está tratando nessa última linha. Por isso é tão importante ficar atento. Perfeito. E até discutindo sobre a questão de comando, generalizando um pouco essa questão, quando a gente pensa assim, ó, ao discorrer sobre os hoax, o texto sugere ao leitor. Esse tipo de questão, ele vai ser sempre mais ou menos nesse modelo mesmo, assim, de que ele vai te dar uma pincelada do texto, então alguma coisa, por exemplo, como o Matheus falou, não tem como você usar teoria, não existe teoria. Essa questão ela é 100% interpretativa, ela não é uma teoria, tem a teoria de funções da linguagem, gêneros textuais, não tem, simplesmente a partir do que está escrito no texto, a estratégia é tal. Então assim, essa é uma questão que eu chamaria de base, você tem que usar 100% do texto como base, não adianta você tentar tirar da sua cabeça, acho que esse é um ponto inicial. Em segundo lugar, acho que é legal analisar os distratores de cada uma das alternativas, né? Boa. Porque o que acontece? Recusar convite de jogos e brincadeiras feitos na internet. Ele pinça alguma coisa que estava dita marginalmente no texto e dá um exemplo bem específico, como se isso fosse a estratégia. Mas a estratégia não é recusar convites de jogos e brincadeiras, porque tem, por exemplo, outras coisas, né? Não tem só jogos e brincadeiras. O phishing, o hoax pode acontecer de outras formas, não só com jogos e brincadeiras. Muitas vezes a gente vai ter que analisar que as alternativas são muito específicas. Então, por exemplo, nesse caso, recusar convites de jogos e brincadeiras feitos pela internet. Jogos e brincadeiras pode ter até alguma coisa citada no texto aqui, acho que aqui, ó, sobre falsos vírus, alguma coisa, ó, brincadeira, talvez fale até alguma coisa mais específica, ó, sorteio de celulares, só que isso aqui está sendo muito específico. Então a especificidade dentro de uma alternativa é um problema. Classificar os contatos presentes em suas redes sociais. Isso aqui é uma coisa que tangencia o que o texto está falando, né? O texto não está falando sobre... E, de novo, é específico e tangencial a realmente estratégia para evitar essa ameaça. Utilizar programas que identifiquem falsos vírus. Esse é um jeito de realmente evitar ameaça, mas não é o que ele está sugerindo no texto. Então é uma coisa que está correta, mas não nesse contexto. E desprezar mensagens que causam comoção. O causa em comoção é
um elemento de especificação também, que acaba tornando a alternativa errada. Então tem que prestar muita atenção nesses elementos, porque quando você está fazendo a prova de linguagens e você está lendo muitos textos, muitas alternativas em seguida, pode ser que essas coisas passem batido, mas sempre vê, a alternativa é correta por inteiro. A única que é correta por inteiro aqui é analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas. Ela é genérica o suficiente e não é específica demais, mas ela também não é super generalista. Ela não é, por exemplo, analisar a linguagem de todos os textos que você lê. Não, aí tá genérica demais. Então, esse balanço entre ser muito genérica e ser muito específica ajuda muito a entender qual é a alternativa certa. Então, pensa até um pouquinho que quando tem esses elementos de, por exemplo, um exemplo específico na alternativa, jogos e brincadeiras, presentes em suas redes sociais, programas que identifiquem falsos vírus, são coisas às vezes muito específicas que vão ajudar a realmente você conseguir eliminar as alternativas.